Olá mundo, tudo bem? Eu sou André Noel e tá muito frio, então vamos esquentar um pouquinho com programação para a gente poder passar dias mais agradáveis aqui. Esse é o curso From Zero to Full Stack, do zero ao todo pilhado. Eu não expliquei a piadinha no começo, acho que vocês já pegaram, mas só para caso alguma tradução não tenha ficado muito legal do inglês, full stack seria tipo a pilha cheia. Então todo pilhado, vem daí. E nós vamos aprender o que? Nós vamos aprender a programar, tá? Ah, mas eu vou aprender a ser full stack? Eu não queria ser full stack, eu queria ser front-end. Beleza, full stack é o que? O full stack é o front-end mais o back-end mais qualquer outra coisa que aparecer na sua frente. Então, full stack é o famoso faz tudo, faz toda parte. Eu costumo falar também que full significa tudo e stack significa nas suas costas. Então a gente vai aprender o conjunto completo, como programar, que aí o que você precisar dar conta, você vai dar conta, você vai estudar um pouquinho, ver as referências e aprender. Ah, mas eu não sei nada de programação. Eu estou contando com isso, eu estou ensinando do começo, do zero, porque eu estou considerando que você chegou aqui para aprender do zero mesmo. Então fica aí, vamos aprender com calma. A gente está no começo ainda, a gente está vendo tudo com calma. Vamos ver num ritmo bom. Se você quiser passar para coisas mais avançadas, você pula para as aulas lá da frente, que neste momento ainda não estão gravadas, mas não sei quando que você está assistindo. Às vezes já tem o curso completo aí, publicado. Mas a ideia é que todo mundo saia aqui aprendendo bem assim, o básico necessário para programar. Vamos parar de falar e vamos para a aula? Vamos! Como eu falei para vocês, a gente está no começo. A gente viu até aqui o que? O que é um computador, como que ele funciona, por que eu preciso de uma linguagem de programação, o que significa programar, por que eu tenho que escrever uma coisa numa linguagem para falar com o computador. A gente entendeu a questão do sistema operacional, como que funciona, coisas assim. Se você não entendeu, pergunta. Pode mandar uma mensagem aí no chat. Por enquanto eu estou conseguindo ler todas as mensagens de chat. Pode mandar uma mensagem em redes sociais, pode mandar, eu respondo as dúvidas. Mas se você quiser um contato mais próximo, pessoal que é membro do canal, pessoal também do Apoia-se, alguns níveis ali do Apoia-se vão ter sessões comigo. Eu vou começar já na semana que vem de quando eu estou gravando esse vídeo, então provavelmente eu já devo ter começado. Vou começar lives onde a gente vai abrir ali para tirar dúvidas, tá? Então a gente vai ter lives com os membros para tirar dúvidas. Você está fazendo isso para ganhar dinheiro? O membro sim, esse curso não, esse curso vai ficar abertão, vai ficar para sempre for free. Ó, que legal. Mas o meu plano aqui é ensinar o básico que você precisa e ensinar também a buscar as referências, buscar como estudar. Então a gente vai vendo onde que a gente encontra informação, como que eu aprendo mais, porque programar em grande parte, saber ler as mensagens de erro e saber ler as referências de linguagem, saber ler a documentação, ler como que funciona. Então, isso é programar. A gente passa muito tempo da programação aprendendo, lendo coisas novas, entendendo como funciona. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês aqui. E aí, na aula de hoje, a nossa aula é a terceira aula hoje, a gente vai aprender a configurar o nosso ambiente. Vou começar a programar. O que eu preciso para programar? O que eu preciso ter na minha máquina? Até eu estava falando com o Guanabara esses dias que ele estava me falando como muita gente que está chegando agora na programação e na computação, às vezes nem tem computador em casa, porque faz tudo no celular. Então é um desafio também você aprender a programar no celular, porque tem gente que não usa computador. Eu vou ensinar aqui pelo computador, como usar no computador. Confesso para vocês que também é um desafio para mim. Tipo, eu posso aprender no celular? Pode. Tem ferramentas para isso. Tenho experiência com isso? Não. Mas eu sei que tem gente que ou coloca até teclado, mouse e monitor no celular. Sim, tem formas de fazer isso que eu nunca fiz. Ou ainda usa aplicativos no próprio celular. Tá? Comentem aí se é o caso de vocês. Tá? Por enquanto eu não vou focar nisso. Eu vou focar no computador, mas comentem que eu gostaria de saber se vocês estão nesse caso ou não. Eu não conheço muito bem as ferramentas para celular, mas precisando a gente pode passear por elas também. Então vamos lá, o que eu preciso para programar? Eu costumo dizer que a nossa área é uma área muito legal, porque diferente, sei lá, de uma engenharia civil, numa engenharia civil para você construir uma casa,
você tem a parte lá do engenheiro desenhar, fazer os cálculos e tudo mais, mas você precisa de tijolo, cimento, areia, ferro, mão de obra, você precisa da área, você precisa que o tempo, hoje está chovendo, não sei nem se está passando barulho aqui. Você precisa que o tempo colabore, você precisa de várias coisas. Com programação não. Com a programação a gente precisa basicamente de um computador e de um compilador ou interpretador. Como assim? Bom, são duas coisas principais envolvidas para a gente programar. A gente precisa do nosso código e a gente precisa transformar esse código em programa. Eu falei já nas aulas que eu fiquei rabiscando a tela, que o seu código ele vai ser compilado ou interpretado para virar um programa executável. Então esse é o ponto que a gente vai trabalhar aqui. O que eu preciso instalar na minha máquina para criar esse código e para executar o meu programa? Antes, a gente precisa só repassar uns conceitos básicos de informática aqui, tá legal? Eu comentei na outra aula aqui que é um sistema operacional e é muito comum perguntarem qual sistema operacional eu preciso para programar. Qualquer um. Você pode, os principais que a gente usa no computador, Linux, Windows ou Mac, você pode programar em qualquer um deles. Não precisaria nem ser qualquer um deles, pode ser outros também. Se for fazer no celular, tem o Android OS, já comentei a questão do celular, mas tudo bem. Mas tanto faz o programa. Alguns programas, eles têm que ser compilados no sistema operacional que vai ser utilizado, alguma coisa mais específica. Mas hoje é muito mais comum a gente ter soluções multiplataforma, sem contar as máquinas virtuais tipo a do Java, que permite que o mesmo programa rode em qualquer sistema operacional. Mas quando a gente vai trabalhar para a web, a gente vai rodar o nosso código no navegador. Então, teoricamente, é para rodar igual em todos os navegadores. Então, você pode escrever em qualquer sistema e você vai rodar em qualquer sistema. Depois a gente vai ver a questão do servidor e tal. Mas, a princípio, roda em qualquer sistema. Então, resumindo, a gente vai escrever o nosso código, tá, em qualquer sistema operacional. Esse código vai ser rodado no navegador, quando for parte do front-end. E esse navegador pode estar em qualquer sistema operacional. Só que, quando a gente vai trabalhar com web, a gente vai trabalhar com full stack, a gente vai trabalhar com front-end e back-end. Trabalhando com front-end e back-end, a gente vai falar um pouquinho rapidamente de como funciona uma arquitetura cliente-servidor. Ou seja, o programa que roda no cliente e o programa que roda no servidor. Mas aí hoje eu vou poupar vocês do meu desenho assim na mão, assim na hora. Eu vou pedir para o editor colocar aí um desenho. Beleza, editor? Quando a gente trabalha com web, a gente tem o que a gente chama de arquitetura cliente-servidor. A gente tem programas que rodam no lado do cliente e no lado do servidor. O lado do cliente é o quê? O cliente é o usuário final. Ou seja, você que está navegando na internet, você que está acessando qualquer site, você que está vendo o YouTube nesse vídeo, você é o usuário, você está no lado do cliente. No lado do cliente, seja no computador ou no celular, você tem um navegador web. Esse navegador, o famoso browser, que vai ser um Chrome, um Firefox, um Safari, uma coisa assim, ele renderiza as páginas web, interpreta as páginas web e ele interpreta toda a parte de programação JavaScript. Essa é a programação que a gente fala de front-end, a programação que roda no lado do usuário. Quando você acessa um site, você recebe o código todo do HTML, do CSS, do JavaScript, e isso é tudo combinado e executado no seu navegador. E sempre que eu falo de JavaScript, o cachorro se anima aqui. Já do outro lado, existe o lado do servidor. O que é o servidor? O servidor é uma máquina que fica ouvindo as requisições o tempo todo. Ela fica esperando requisições e quando você manda uma requisição, ela processa essa requisição. Então o servidor ele faz o quê? Você digitou um site, digitou lá um developerslife.tech e deu enter. Isso envia uma requisição para onde? Para o endereço developerslife. Não vou entrar agora na tradução DNS, que isso vira um IP, aquela coisa toda e tal de rede, mas chega lá no servidor do Developers Life. Chegando no servidor, ele fala, alguém quer acessar determinada página. Qual página que é? Ele vê lá no endereço qual página que é, faz uma busca ali, tipo, ele vê o que ele precisa processar para retornar aquela página, pega tudo que precisa ser retornado e joga de volta para o usuário. No que ele joga de volta, vai ter ali a estrutura do site, o HTML, vai ter a formatação do CSS, vai ter a parte dinâmica com JavaScript. Então ele manda todo esse código que o navegador interpreta. Lá no servidor,
A programação, ela é a programação que a gente chama do back-end. A programação do servidor ela pode rodar no JavaScript mesmo, em cima do Node.js, a gente vai aprofundar nisso depois. Pode rodar numa linguagem tipo um PHP, no Java, no Python, tem várias linguagens que podem ser usadas no servidor. Então o servidor tem que estar pronto para receber as requisições, processar, executar o programa que está lá no servidor e retornar o que precisa. Esse é o servidor web. O que é um servidor web? É um servidor que está ouvindo na porta lá web, na porta específica de comunicação. Então ele vai ficar ouvindo, esperando requisições e aí a hora que ele recebe uma requisição, processa e retorna. Se você estiver trabalhando com bancos de dados, existe também o que a gente chama de servidor de banco de dados. Que é o que? É um servidor que cuida dos dados, ele vai ter os dados lá, então ele tem a forma de você colocar dados, excluir dados, pesquisar os dados, alterar os dados, vai ter a parte toda e é um servidor que cuida para isso. E quando eu falo servidor, cada servidor é uma máquina específica? Não necessariamente. Um servidor, nesses termos, é um serviço que roda na máquina. Então é um programa que fica ouvindo o tempo todo, esperando requisições. Isso é um servidor. Então um servidor web, servidor de banco de dados, eles ficam atentos a uma determinada porta de comunicação. Quando chega uma requisição, eles fazem alguma coisa. E isso pode estar tudo na mesma máquina, tá? É possível você colocar um servidor web na sua máquina, então você coloca o front-end, back-end, banco de dados, tudo na sua máquina. Pode ser remoto, cada um num lugar. Servidor web num lugar, de banco de dados em outro, usuário em outro. Pode ser o servidor web e banco de dados no mesmo e o usuário em outro, que é bastante comum. Então, os servidores, a gente não precisa saber muito onde eles estão, a gente precisa saber só como chegar até lá. Resumindo tudo, dando aquela respiradinha básica. Uma arquitetura cliente-servidor significa que eu tenho no lado do usuário, o lado cliente, o usuário que faz as requisições, geralmente via navegador, recebe as informações, essas informações são combinadas pelo navegador que deixa bonitinho na tela. E do outro lado eu tenho o lado do servidor que vai ficar esperando requisições, processando as coisas. No lado do servidor, a gente trabalha muito a questão de segurança, porque não são todos os usuários que precisam acessar todos os dados, não são todos os usuários que podem acessar todos os dados. O servidor tem que mandar o mínimo de informações porque o tráfego pela internet é lento. Então tem várias questões diferentes ao programar para o cliente ou para o servidor. E a gente vai ver um pouco de cada aqui. Beleza, e a gente começa pelo lado do cliente aqui, que é mais simples, é mais fácil e está mais na mão. A gente roda direto no navegador, então é bem bacana. Para a gente começar então, a gente vai... O que roda no navegador? O navegador roda 3 linguagens diferentes, basicamente. HTML, que a gente vai aprofundar, mas não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de texto, que ela monta a estrutura do nosso documento, na nossa página web. CSS, que é a nossa linguagem de estilização, que você coloca toda a formatação nela de como vai ficar bonitinho o seu site, como vai ficar bonitinho o seu sistema. E o JavaScript, que aí sim é a linguagem de programação, que é uma linguagem de programação que vai rodar no seu navegador para deixar coisas dinâmicas e uma funcionalidade bem legal. E para escrever HTML, CSS ou JavaScript, a gente precisa só de um editor de texto. Ah, a gente vai usar o Word? Não. A gente precisa de um editor de texto que escreve arquivos texto. E aí, voltando para aqueles conceitos básicos, vamos entender um pouquinho de arquivos e sistemas de arquivos no computador. Em um computador, em um sistema operacional qualquer, que independente do sistema que você estiver usando, você tem apenas 2 tipos de arquivos diferentes. Não, peraí, eu tenho JPG, eu tenho PNG, eu tenho GIF, eu tenho DOC, eu tenho MP3, eu tenho... Não é bem esse tipo de arquivo que eu estou falando. A gente tem só 2 tipos de arquivos diferentes. A gente tem arquivos texto e arquivos binários. Como assim? Arquivos texto são arquivos que tudo que tem neles são caracteres, são texto. São aqueles arquivos que você abre no bloco de notas e consegue ler. Tá? Por mais que você não entenda se tiver inglês ou outra língua, mas são caracteres legíveis, caracteres entendíveis. Texto puro. Arquivos binários são arquivos que dentro deles a informação está toda em binário. Ah, pera aí, na primeira aula a gente viu que tudo é binário para o computador. Sim, tudo é binário, mesmo os arquivos texto, se for ver profundamente, eles têm lá o binário por trás. Mas quando a gente fala arquivo binário, é que a informação não é só caractere, não é só texto. Lá no meio eu posso ter
texto, eu posso ter número, eu posso ter booleano, posso ter coisas diferentes. E que aí são formas diferentes de interpretar aqueles dados. Por exemplo, uma foto, JPG, PNG, GIF, o que for, é um arquivo considerado binário. Um vídeo, um áudio, então todos arquivos binários. Se você pegar um arquivo desses e abrir num bloco de notas, por exemplo, você vai ver um monte de caractere estranho, um monte de coisa estranha. Por quê? Porque ele não foi feito para ser lido como texto. Isso é um arquivo binário. O código-fonte, que é o texto que a gente escreve na programação, as instruções de programação, todas são escritas em arquivo texto, independente da linguagem. A gente sempre vai trabalhar com arquivo texto. Por isso, a única coisa que a gente precisa para escrever um código de programação é de um editor de textos. E o editor de textos tipo um bloco de notas. Sim, porque a gente quer escrever texto simples. Um Word já não funcionaria, porque o Word não escreve texto simples. Ele escreve texto formatado, que no fundo é um XML. Um dia a gente entra nessa conversa. Então a gente precisa de um editor de textos que escreva texto simples, texto puro, texto simples. Então a gente vai usar o bloco de notas? Não. Por quê? Porque como a gente vai escrever programação, é sempre bom a gente usar um editor de programas, um editor de programação. Por quê? Ele é um editor de textos que vai escrever textos simples, mas ele tem algumas facilidades. Tem 3 coisas que eu acho muito boas para programação, que talvez seja o mínimo que você precisa de um editor para trabalhar com programação. Que é o Syntax Highlight, que é o negócio de deixar coloridinho o seu código, cada coisa de uma cor diferente, então ajuda bastante. Indentação automática, que você jogar para frente os caracteres de cada bloco para você visualizar melhor o código. E um autocompletar, quando você vai digitar ele já vai te dar dicas de programação, o que você pode escrever adiante. Então ele deixa mais rápido para programar. Escrever código no bloco de notas dá, mas é terrível. Já vou dizer diretamente, eu recomendo o uso do VS Code. O VS Code é o que eu vou usar aqui nas aulas. É uma plataforma bem completa, dá para colocar bastante plugin, bastante coisa nele. Mas não é obrigatório. Você não precisa trabalhar com o VS Code para acompanhar esse curso. Você pode usar qualquer editor. Tem gente que gosta do Sublime Text, tem gente que gosta do VI. O VI é coisa de louco, tá? Para iniciantes eu não recomendo, mas boa parte da minha carreira eu trabalhei com VI exclusivamente. Tem vários editores possíveis. Vamos usar o VS Code. E aí eu vou usar algumas facilidades do VS Code uma hora ou outra, mas eu não estou ensinando o VS Code. Então eu não vou me preocupar muito em ensinar coisas específicas de VS Code. E também eu não vou passar correndo daquele jeito de você põe tal comando que o VS Code faz isso. Não, porque se você não tiver com ele, eu quero que você acompanhe do mesmo jeito. Então eu vou ensinar a programação. Não se preocupem tanto com o editor. Tá? A gente pode tirar dúvidas de VS Code em outro momento, em outro local, vai funcionar bem. Mas como que eu instalo o VS Code? Bom, basicamente a gente vai entrar no site. Eu vou abrir aqui minha tela. Então aqui, página do VS Code da Microsoft. code.visualstudio.com/download, já é direto à página do download. Você pode baixar versão para Windows, versão para Linux ou versão para Mac. Tem para os 3, você vê qual que se encaixa melhor. Versão para Windows, você clica aqui, ele vai baixar um executável que vai ser o seu instalador, você vai seguindo ele. Versão para Linux tem Deb, tem RPM, tem outras versões, e Mac também tem aqui e beleza. Confesso para vocês que eu nunca instalei ele no Windows, eu não uso Windows, então eu não sei como que funciona, mas é só seguir o instalador, acredito eu. Para Linux tem várias formas de instalar, você pode usar um Snap, um Flatpak, uma coisa assim. Se você é mais do Linux, deve estar habituado com essas instalações. Não vou me detalhar aqui, tá? E se você é do Mac, você pode também até usar o Brew, para usar o Brew Install, ou usar o instalador daqui. Tem várias formas. Aí fica a primeira dica de programação. Programação tem muito a ver com ler tutoriais, ler documentação. Se você baixar aqui e não conseguir instalar, dá uma olhada aqui no guia, dá uma olhada em como fazer. Ele vai ter um como fazer e boa. Eu não vou gastar muito tempo com instalação do VS Code aqui, tá? Porque acho que fica mais como um apêndice. Eu não quero deixar essa aula muito extensa. Acredito eu que não vai dar grandes problemas, então por isso que vamos seguir. Daí depois de instalado, você vai executar ele, você vai abrir ele. Vez ou outra vocês vão ver que eu vou trabalhar com linha de comando, com terminal, porque a gente acaba pegando um pouco de prática nisso. Então eu costumo abrir o VS Code com code, espaço, ponto, numa pasta, a gente já vai ver isso daí. Mas assim, quando a gente precisar usar, a gente vai ver com calma como que faz. Mas aí aqui, só para dar um exemplo, aqui eu estou no terminal, eu criei uma pasta para o DevCrel.
tá? Pra gente utilizar aqui, eu vou abrir o VS Code. Então eu vou digitar um code ponto, ele vai abrir. Ah, eu poderia abrir pelo... Ah, ele abriu na outra tela aqui, ó, puxei. Eu poderia abrir pelo meu menu? Poderia, tá? E aí abriu, ele tem essa cara aqui, ó. Do lado direito, ele vai me perguntar se eu confio no... Eu confio. Do lado direito aqui ele abre uma tela de boas-vindas, welcome, onde tem algumas informações do que dá para fazer e coisas do tipo, tá? Eu vou fechar essa tela de boas-vindas. Do lado esquerdo ele tem uma área para os meus arquivos. Eu vou aumentar aqui o zoom para todo mundo ver bem. Então aqui do lado esquerdo a gente tem a parte dos arquivos, é um gerenciadorzinho de arquivos aqui. Se eu abrir a pasta pelo meu navegador de arquivos aqui, ó, eu tenho nenhum arquivo aqui. Vou deixar aqui para vocês verem só como que ele está funcionando. Quer ver? Eu vou diminuir aqui, ó, vou puxar para o lado para deixar as telinhas aqui, ó. Esse é o meu navegador de arquivos, esse aqui é o VS Code. Se eu criar um arquivo novo aqui, ó, novo arquivo, eu vou chamar ele de index.html. Enter. Olha que bacana, ele criou aqui e ele criou aqui também. Eu vou mudar a forma de visualização aqui, ó, para visualizar aqui, ó, com o ícone fica mais bonitão. Beleza, então o arquivo que eu tenho aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Se eu vier no navegador de arquivos e falar para criar um arquivo novo, ó, uma nova pasta, tipo imagens, criei a pasta, ele aparece aqui a pasta. Então ele é só um reflexo do que tem na minha pasta. Beleza, voltando à tela grandona, eu posso escrever aqui, ó, ele me dá uma dica aqui, beleza? Eu posso escrever texto aqui, então, puramente. Ele enumera para mim automaticamente as linhas e reparem que ele tem um autocompletar ali, quando eu vou digitando ele vai aparecendo coisas. O VS Code, já de acordo com a linguagem que eu utilizo, ele coloca o syntax highlight, a corzinha, de acordo com o que eu estou escrevendo. Como eu falei para vocês, ó, aqui do lado esquerdo eu tenho os arquivos, mas eu tenho aqui, ó, muitas extensões possíveis, tá? Então a gente vai conversar sobre essas extensões depois, que você pode instalar, que você pode usar. Algumas vão ser úteis aqui pra gente, tá? Mas é um ambiente assim que ele vai ser o nosso suporte, não precisa usar ele se você não quiser. Então a gente vai criar uma página HTML aqui. A gente não vai começar a programar hoje, mas só para dar o gostinho. Se eu vier aqui no arquivo HTML e colocar um exclamação, isso é coisa do VS Code, tá? Só para a gente ter um gostinho. Uma exclamação só e dou um Enter, tcharam, ele cria uma página HTML para mim. Basicona. Eu vou salvar o arquivo e pronto. Uau, essa é a nossa primeira página HTML. A gente não fez nada, a gente ainda não entende nada dela, mas beleza, eu posso executar? Pode. Vou voltar aqui no meu navegador de arquivos, ó, e vou dar 2 cliques na minha página. 1, 2. 2 cliques, o que acontece? Ele abriu na outra tela, deixa eu puxar para cá. Tcharam! Essa é a nossa página HTML, olha que bonito. Bonito, né? Na verdade ela não tem conteúdo nenhum. Todo esse código aqui ainda não escreve nada na tela. Mas eu posso escrever aqui um Olá Mundo. Vamos pôr o O com O maiúsculo, salvei. Opa, O maiúsculo, salvei. Olá Mundo! E aí eu volto na minha página, atualizo a página e olha ali o Olá Mundo. Eu vou aumentar aqui o zoom. Aí nós escrevemos nosso primeiro HTML. É assim que vai funcionar. Então a gente escreve HTML e executa no navegador. A gente vai colocar uma extensão para ele atualizar automático, bem mais rápido, fica mais bacana, mas depois a gente vê essa questão de extensão e coisas assim. Mas o que está acontecendo aqui, rapidamente? Aqui eu tenho um código HTML. Esse código ele é jogado para o navegador. Pode ver que ele não mostra todo o código para mim, ele mostra só o que é interessante na tela, que é o que vai aparecer para o usuário. Mas tem algo legal. Se eu clicar com o botão direito e clicar em inspecionar no navegador, você pode usar isso em qualquer site. Ele abre aqui o código fonte do site. Olha que bacana. O que é escrito no site? Vamos aumentar o zoom também. Aumenta o zoom desse ladinho. E olha, o mesmo código que eu tinha lá no meu VS Code está aqui. E eu posso até manipular esse código aqui. Ó. Eu posso mudar o Olá Mundo para qualquer outra coisa. E ele muda o site. Uau! E ainda tem aqui em cima outras opções. Tem uma
uma parte aqui que é Sources, que ele abre uma coisa parecida com o que a gente viu no VS Code. Ó. Ele abre o HTML aqui do lado, ele abre o código, só que eu dei muito zoom aqui, ó. Ele abre o código todo, então eu consigo trabalhar com o meu navegador. Ele é quase que o meu ambiente de programação também, tá? Ele permite com que eu veja o código, que eu interaja com o código, que eu manipule o código. Então é só isso que a gente precisa para programar. A gente precisa de um editor e a gente precisa de um interpretador, que no caso é o nosso navegador. Ah, mas espera aí, agora que está começando, você não vai encerrar a aula. Eu vou encerrar a aula, eu não quero deixar ela muito comprida. Hoje a ideia era essa, mostrar que a gente só precisa disso para programar. E a gente pode criar de tudo, tendo só um editor e um interpretador ou compilador, dependendo da linguagem. Na nossa linguagem vai ser só interpretador, então eu não vou ficar falando toda hora interpretador e compilador, vou falar só interpretador e pronto. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que já se prepare aí para programar, que vai ser muito legal. Eu estou muito empolgado para as próximas aulas, a gente vai ver coisas muito bacanas. E vou fazer aquele pedido, se você gostou, dá aquele joinha. Se você gostou, se inscreve no canal. Pensa com carinho se tornar membro do canal ou apoiar a gente no Apoia-se, que é muito importante o apoio de vocês para manter tudo funcionando e fazer cada vez mais coisas legais. Lembrando que eu vou começar a ter as lives ao vivo, sim, são lives ao vivo para tirar dúvidas com o pessoal que é membro do canal, mas também eu vou ter lives com todo mundo, que aí eu vou focar em fazer tirinhas com o pessoal, em trocar ideias, tá? Então vocês podem participar da live também, mesmo não sendo membros do canal, vocês podem participar das lives que são abertas e vai ser muito legal, eu espero vocês lá. Um abração, espero vocês na próxima aula e tchau!